Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto presidente da República Populista, chamado de Jânio Quadros, o presidente mais excêntrico e com o mandato mais curto de toda a história do Brasil. Então vamos lá, vamos estudar essa figura extremamente peculiar, né, dos nossos presidentes. Então, lembrando que a República Populista começa com Eurico Gaspar Dutra, né? Durante o contexto de Guerra Fria, a gente se torna aliado dos Estados Unidos, ou seja, a gente precisava escolher um lado, e o lado que a gente ficou foi o do lado dos americanos. Então, o Brasil ele era capitalista, aliado dos Estados Unidos e anticomunista. E a gente teve uma tentativa de plano de desenvolvimento que não deu certo, chamado de Plano SALT. Depois a gente tem o Getúlio Vargas, né, o movimento do querenismo, bota o retrato do velho outra vez. Getúlio Vargas vai ter a sua última fase de governo democrático, mas Getúlio Vargas não vai conseguir lidar com os conflitos durante o seu governo, especialmente com a imprensa, né, na figura de Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda sofre um atentado, a culpa cai no Getúlio Vargas, ele acaba sofrendo um monte de pressão política, econômica, militar, pressão da imprensa, e Getúlio Vargas adota sua solução final. E a sua solução final foi se matar. E quando ele se mata, a gente tem um presidente provisório, tem eleições, e depois a gente tem a eleição de JK, Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek ele tem um plano de desenvolvimento do Brasil chamado de Plano de Metas, cujo slogan era 50 anos em 5, que queria desenvolver o Brasil, né, principalmente na área de infraestrutura, fazer a integração das regiões diferentes do Brasil com estradas de rodagem e fazer um processo de industrialização do Brasil, trazendo empresas estrangeiras, especialmente a indústria automobilística, aqui para o Brasil. E a grande obra-prima que a gente tem aqui, né, a cereja do bolo, é a construção de uma nova capital para o Brasil, que foi a cidade de Brasília, né, uma cidade planejada, construída longe do litoral, numa região equidistante das outras regiões do Brasil e que pudesse ajudar a povoar aquele vazio demográfico que existia lá. Qual que foi o resultado disso? O plano de metas funcionou? Funcionou. Ele trouxe um grande desenvolvimento para o Brasil, mas ele aumentou a nossa dívida externa, provocando uma crise econômica que vai afetar os próximos presidentes. Tá? Então essas são as consequências que você teve do governo do JK. Aí a gente tem eleições de novo. E nessas eleições, quem vai acabar ganhando essas eleições é uma figura extremamente populista, né, extremamente controversa, chamado de Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele teve uma carreira política meteórica, né, porque ele foi vereador, nem vereador ele terminou seu mandato, se tornou prefeito, deputado estadual, governador de São Paulo, e daí depois disso ele foi candidato a presidente do Brasil. E durante a campanha dele, o grande símbolo que ele utilizava era o símbolo de uma vassoura, porque ele prometia que ele ia varrer a corrupção do Brasil. O jinglezinho dele, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, né, para o jingle da campanha dele, varre, 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 vassourinha, prometia que ele iria acabar com a bandalheira, ele iria acabar com a corrupção. Então ele foi eleito, né, com uma promessa política de combate à corrupção. E ele era extremamente teatral, extremamente demagógico, né, nos seus pronunciamentos, nos seus discursos. Ele fingia desmaios, ele pegava e tirava um pão com mortandela para comer, para que o povo se identificasse com ele. Ele jogava farelo de pão no paletó dele para fingir que ele tinha caspa, para o povo se identificar com ele. Então ele era altamente populista. Só que o Jânio Quadros, quando ele foi eleito, ele teve um grande problema, e o problema era a crise econômica. Então ele foi eleito, né, com promessas populistas de combate à corrupção e de identificação com o povo, mas quando ele assume como presidente, ele tinha que lidar com uma crise econômica que era resultado do plano de metas do seu antecessor, do JK. Então, as políticas econômicas que ele teve que adotar são baseadas num negócio que é chamado de austeridade. A austeridade significa você gastar menos, é fazer o governo diminuir os créditos, fazer o governo dar menos dinheiro ou tornar mais difícil para a população conseguir emprestar dinheiro, ter acesso a dinheiro, para que as pessoas, para tentar combater a inflação. Então ele tinha que diminuir os gastos do governo e ele tinha que diminuir o dinheiro em circulação para tentar diminuir a inflação. Só que nenhuma dessas medidas é muito popular. Então essas medidas elas acabaram prejudicando a popularidade de Jânio Quadros. E uma outra coisa que aconteceu foi que durante o seu governo ele se envolveu em uma série de medidas polêmicas.
né? Ele estava tentando combater a corrupção ou estava tentando combater a crise econômica, mas não estava funcionando muito. E ele então criava factoides para mostrar que ele estava trabalhando pelo povo. Ele tentava criar situações que mostravam que ele estava do lado do povo, se preocupava com o povo, especialmente com uma parte mais conservadora da população brasileira. E durante o governo dele, a gente teve uma série de proibições que aconteceram. Algumas fazem sentido. Por exemplo, ele proíbe a rinha de galos. O que é rinha de galos? Né? É um esporte que algumas pessoas elas até hoje fazem, tanto com galos como com pitbulls, onde é que você coloca dois animais dentro de um círculo e vê esses animais lutarem normalmente até a morte, onde é que você aposta num dos animais, o que é uma baita de uma judiação. E isso foi proibido, né, pelo Jânio Quadros, o que faz sentido. Ele proibiu também o loló, o lança-perfume, né, que até hoje isso é legalizado em outros países, na Argentina, no Paraguai, onde é que nas festas as pessoas têm uma espécie de ampola lá que você cheira aquilo e fica meio doidão. Isso foi proibido no Brasil. Ele proibiu ou regulamentou os jogos de azar, bingos, carteado, cassinos. Né? Eles acabam sendo proibidos no Brasil por causa do Jânio Quadros. Uma outra coisa que ele vai tentar regulamentar é o tamanho das saias que as meninas podiam usar. Porque durante esse período, né, no começo dos anos 60, começa a ter uma espécie de revolução cultural e você começa a ter saias cada vez mais curtas, a mini saia. E o Jânio Quadros, influenciado bastante pela sua esposa, ele acaba proibindo saias muito curtas, primeiro no concurso de Miss e depois nas praias brasileiras, na sociedade brasileira, as meninas não podiam usar saias mais curtas do que 15 centímetros acima do joelho. Tá? Então, se você usasse uma saia muito curta, você podia receber uma multa por causa disso. E proibição das proibições, né? O Jânio Quadros ele acaba proibindo o uso de biquíni na praia. Né? Durante esse período começa a surgir essa peça de roupa de banho para substituir as antigas roupas de banho, as calçolas, os maiôs. Né? Começa a surgir essa peça de roupa que para aquele tempo era muito pequena, né? Dá para ver assim o tamanho do biquíni que existia naquele tempo. E o Jânio Quadros, de novo bastante influenciado por sua esposa, ele acaba proibindo o uso de biquíni, né? Tanto nos concursos de Miss quanto nas praias brasileiras. Se usasse um biquíni, se podia ser multada por causa disso. Tá? Então ele acaba proibindo isso daí aqui no Brasil. E a outra polêmica que ele se envolve é uma aproximação com o bloco soviético. Assim, o Jânio Quadros ele era anticomunista. E a ideia dele até foi boa, assim, porque ele queria, num contexto de Guerra Fria, aumentar os nossos parceiros comerciais. Ou seja, ele queria que o Brasil comercializasse com mais pessoas para que a nossa economia melhorasse. E para isso, ele, que era anticomunista, ele vai tentar se aproximar do bloco soviético, né, dos países comunistas, e vai tomar algumas ações que não vão agradar muito a sociedade brasileira, especialmente o exército brasileiro. Uma das coisas que ele faz para se aproximar de Cuba, ele vai convidar o Ernesto Che Guevara, um dos revolucionários cubanos, um dos maiores símbolos do comunismo, né, do comunismo cubano, da Revolução Cubana, vai chamar esse cara para vir aqui para o Brasil e vai dar para ele a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma comenda militar, uma honraria militar. A única coisa que a gente tem de problema aqui, o exército brasileiro odeia os comunistas. E ele odiava o Che Guevara. Então, o Jânio Quadros está dando um prêmio dos militares brasileiros para um líder comunista, para um guerrilheiro comunista, sendo que o exército brasileiro odiava os comunistas. Tá? Então isso foi um baita de um fail dele. Outra coisa, ele vai tentar aumentar as relações diplomáticas, vai retomar as relações diplomáticas com a Rússia e com a China, né? Porque essas relações tinham sido rompidas durante os governos anteriores, né? Porque a gente está num contexto de Guerra Fria, a gente é anticomunista. Então ele vai se aproximar desse bloco soviético, né? Ele vai organizar uma visita para a Rússia, ele vai receber o Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta, o primeiro homem que foi para o espaço, vai receber o cara aqui no Brasil, o vice-presidente dele, chamado João Goulart, vai fazer uma viagem diplomática para a China. Ou seja, o Jânio Quadros, num contexto de Guerra Fria no qual a gente era anticomunista e aliado dos Estados Unidos, ele vai se aproximar do bloco soviético, né, o que vai gerar bastante empecilhos para ele, né, insatisfação de algumas pessoas, especialmente do exército brasileiro. Tá? O problema
de ter feito tudo isso que o Jânio Quadros fez é que isso deu para ele uma falta de governabilidade, ou seja, ele tentou lidar com a crise econômica, não conseguiu, as medidas que ele tomou foram impopulares. Os factoides que ele criou, as proibições, fizeram com que ele perdesse apoio popular e fosse questionado. O exército não apoiava ele por causa dos problemas que ele teve quando ele condecorou o Che Guevara. Os políticos achavam ele muito excêntrico, controlador, centralizador, né, e os deputados e senadores não apoiavam o Jânio Quadros. Então o Jânio Quadros não tinha condições de governar, ele não tinha governabilidade. E ele então resolve fazer uma coisa que era impensável até então. Ele escreve uma carta de renúncia na qual ele diz que por causa de forças terríveis, até hoje a gente não sabe o que ele estava querendo dizer com essas forças terríveis, que forças terríveis o estavam perseguindo e que o estavam levando a renunciar ao poder. E dessa forma, Jânio Quadros estava abrindo mão de ser presidente do Brasil. Existe uma interpretação histórica que não é comprovada, mas que acredita que o Jânio Quadros queria dar um autogolpe. O que significa isso? Ele estava sendo questionado como presidente, o vice dele estava longe, estava na China, ele iria fingir que ele iria renunciar, o povo iria para as ruas, iria pedir para que ele voltasse ao poder, ele voltaria ao poder com mais poderes do que ele tinha antes, e dessa forma ele iria governar o Brasil com mais poderes, fazendo aquilo que ele gostaria de fazer. Tá? Mas isso é uma hipótese, uma teoria, nunca foi comprovado isso. O fato é que ele renunciou ao poder e o povo disse, tchau querido, vai embora, né? Aceitou a renúncia dele e ninguém foi para as ruas protestar. E o pior de tudo, né? Ele fez todas essas trapalhadas que eu falei para vocês em um período de 7 meses. O governo dele durou 7 meses, entre ele assumir o poder e renunciar. E durante esses 7 meses ele fez todas essas trapalhadas que eu mostrei para vocês ao longo desse vídeo. E quando ele renuncia ao poder, quem vai assumir o poder vai ser uma junta provisória que vai governar o Brasil até que o vice-presidente voltasse aqui no Brasil. E essa junta provisória, encabeçada por militares, não queria que o Brasil voltasse a ter um presidente. Eles queriam fazer uma espécie de parlamentarismo aqui no Brasil, né, para evitar que um presidente com tendências comunistas assumisse aqui o poder aqui do Brasil. Qual que é o problema que nós temos aqui? A renúncia de Jânio Quadros, ela inaugura uma crise, ela é o pontapé inicial de uma crise que vai explodir depois, em 1964, no começo da ditadura ou do regime militar. Tá? Então, a crise que vai se arrastar pelos próximos 3 anos, ela começa com essa renúncia de Jânio Quadros. E tem poucos governos que podem ser resumidos em uma única foto. Mas a foto que resume o governo do Jânio Quadros é essa foto que foi tirada, que está aqui do lado. Né? Para onde que ele está indo? O corpo dele vai para um lugar, o pé dele vai para outro, e ele não sabe para onde que ele está indo, porque o governo dele foi um caos, o governo dele foi uma bagunça, e essa foto resume isso. O próximo presidente, o João Goulart, ele é estudado como um prelúdio, como uma introdução para a ditadura militar. Beleza, pessoal? Abraço!